Amém? Deus abençoe a todos, nessa sexta-feira, o dia que o Senhor preparou para estarmos na sua casa. Então, uma sequência de cultos, hoje, praticamente assim, temos um culto hoje, temos um culto amanhã, temos um culto domingo à noite. Então, é uma sequência de 3 cultos, E com certeza serão dias assim que Deus derramará poderosamente, tanto da sua presença, como também da revelação da sua palavra em nossos corações. Então, se você veio hoje aberto para receber, você vai receber em nome de Jesus. Aquilo que Deus tem para a tua vida, Deus vai entregar para você. O que Deus tem para você hoje, Ele vai entregar para você hoje. O que Deus tem para você amanhã, será entregue amanhã. O que Deus tem para você no domingo, será entregue no domingo. Ou seja, Deus faz tudo no seu tempo, E assim eu penso que existe algo de Deus para hoje nas nossas vidas. E eu quero começar aqui este culto pensando com vocês sobre pessoas de fé. Quem é uma pessoa de fé aqui? Levanta a mão. Você é uma pessoa de fé? Tem fé no coração aí? Crê em Deus, crê no Senhor Jesus, crê na palavra. Então eu quero começar aqui falando sobre uma pessoa de fé que me chama muito a atenção, que é Neemias. Lá no livro de Neemias, no capítulo 2, eu leio assim: E sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto o vinho diante dele, e eu peguei o vinho e dei ao rei, porém eu nunca estivera triste diante do rei. E o rei me disse: Por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isso senão tristeza do coração. Então temi sobremaneira, e disse ao rei: Viva o rei para sempre! Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse: Que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: Se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito, em tua presença peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: Quando durará a tua viagem? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe em um certo tempo. Disse mais ao rei: Se ao rei parece bem, dê-me também cartas para os governantes além do rio, para que me permitam passar até que chegue a Judá. Amém, irmãos? Neemias era uma pessoa de fé. Como você disse nessa noite que você é uma pessoa de fé, Neemias também era uma pessoa de muita fé. Um homem que Deus levantou num tempo estratégico para a realização de um propósito grandioso na vida do seu povo. E aqui, irmãos, Neemias estava cativo, juntamente com todos os demais israelitas, com todos os demais judeus que naquela época se encontravam ali, cativos debaixo do domínio do rei Artaxerxes, do rei da Síria, E havia um desejo muito grande no coração de Neemias, que era um desejo compartilhado pelo coração de todos os demais, que era voltar ao seu lugar de origem, voltar a ajudar, reconstruir os muros de Jerusalém, levantar aquela cidade que foi destruída. E a palavra de Deus nos diz que no capítulo 1, Neemias recebe uma visita de um dos seus conterrâneos, de um dos seus irmãos, e aí aquele visitante, Hanani, chega para Neemias e conta como estavam as coisas em Jerusalém, porque ele pergunta: como estão os nossos irmãos em Jerusalém? E as notícias não são boas. As notícias não são boas. Notícias ruins chegam ao coração de Neemias, e com aquelas notícias também chega a tristeza. Neemias era o copeiro do rei, e ele servia o vinho para o rei. Todas as vezes que ele se apresentava na presença do rei, que o rei precisava ali saborear aquele vinho, Neemias era aquele que provava e servia aquele vinho.
E Neemias nunca tinha estado triste na presença do rei, mas por causa daquelas notícias, por causa das situações que estavam acontecendo em Jerusalém, porque ele ficou sabendo que tudo lá estava no chão, os muros, as casas, as portas queimadas a fogo, entrou uma tristeza no seu coração, mas com tristeza ele compareceu à presença do rei para servir. E aqui eu quero trazer para você e para mim a primeira lição que o Senhor manda eu compartilhar com você nessa noite. Pessoas de fé são aquelas que, apesar da tristeza que está no seu coração, elas não deixam de servir ao rei. Apesar da tristeza que entrou no seu coração, no seu íntimo, elas não deixam de estar na presença do rei, elas não deixam de servir ao rei, elas não deixam de entregar ao rei aquilo que precisa ser entregue, aquilo que o rei espera que elas façam. Como está o seu coração hoje? Tem muita gente que para estar na igreja precisa estar feliz. Tem muita gente que para estar na igreja não pode estar passando por nenhuma situação de tristeza, não pode estar passando por nenhuma situação que tenha trazido algum tipo de tristeza à sua alma, ao seu espírito, ao seu coração, porque ela só consegue estar na presença do rei quando ela está bem, só consegue estar na presença do rei quando as coisas estão bem. E eu quero dizer para você, querido, pessoas de fé não agem assim. Pessoas de fé, elas estão na presença do rei quando as coisas estão bem, quando elas estão alegres, mas também elas estão na presença do rei quando as coisas não estão bem, quando há tristeza em seus corações. Entrou uma tristeza no coração de Neemias pelas más notícias que vieram até ele. E talvez, queridos, muitas coisas tenham chegado na tua vida que de alguma forma tenham trazido algum tipo de tristeza no seu coração. Às vezes, talvez você esteja triste aqui nessa noite porque a sua saúde física está debilitada. Talvez hoje a causa da sua tristeza é alguma situação que aconteceu ou está acontecendo dentro da sua casa. Talvez os relacionamentos dentro da sua casa, os relacionamentos familiares, tenham trazido tristeza ao seu coração, porque ali tem havido problemas, discussões, desentendimentos, desajustes familiares. Talvez hoje você está triste porque as contas não fecharam. Aquilo que você recebeu não foi suficiente para pagar o que você gastou. E às vezes a gente fica triste quando a gente olha para as nossas contas e olha para o nosso bolso e vê que tem uma diferença grande, né? As coisas não estão fechando. O que eu tenho de crédito não está dando para pagar o que eu tenho de débito. Às vezes a tristeza chega na nossa vida porque algum parente nosso não está bem, ou porque alguém da nossa casa não está bem, ou porque nós mesmos não estamos bem. Mas eu quero dizer para você nessa noite, querido, talvez você está passando por uma situação de tristeza, mas apesar disso você está aqui nessa noite. Eu quero dizer para você, se você está passando pelas lutas, está passando pelas dificuldades, e essas dificuldades têm trazido tristeza no seu coração, e apesar de tudo isso, você continua na presença do rei, você é uma pessoa de fé. Por quê? Porque a fé está determinando na sua vida mais do que as circunstâncias da vida. Porque a fé está sendo mais determinante na sua maneira de agir, na sua maneira de viver, do que os problemas que você tem enfrentado. As situações estavam ruins em Jerusalém, tudo estava no chão, mas Neemias estava na presença do rei, servindo ao rei. Eu quero dizer para você, querido, sirva o rei, sirva o rei. Não permita que as circunstâncias desse tempo impeçam você de continuar na presença do grande rei. E o rei, diante de quem nós temos que nos colocar, não é um rei humano, não é um rei como o rei Assuero, o rei Ataxerxes, é o rei Jesus, o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Eu quero dizer para você nessa noite, muitas tristezas virão muitas vezes para entrar no seu coração, para impedir você de servir o rei. Mas se você é uma pessoa de fé, você vai continuar no propósito de servir o rei, apesar das suas tristezas. Não vai ter tristeza que vai conseguir parar você em relação ao propósito de ser um servo fiel ao seu rei. Amém? Essa é a primeira lição que eu quero compartilhar com você nessa noite. Pessoas de fé,
passam por tristezas. Pessoas de fé enfrentam situações de tristeza. Queridos, esse discurso de que crente não fica triste, crente não pode ficar triste, isso é mentira. Crente muitas vezes passa assim por situações de tristeza. Existe uma diferença muito grande entre estar triste e permanecer triste. Eu quero dizer para você, querido, é permitido ficar triste. O problema é você permanecer triste. O problema é você se deixar dominar pela tristeza, né? Você passar por momentos de tristeza é normal, todos nós passamos. Todos nós amargamos momentos de tristeza na nossa vida, porque faz parte do viver. Nem sempre, irmãos, nós vamos estar sorrindo, né, com alegria no rosto, servindo a Deus. Nem sempre você vai estar na presença do Rei com um sorriso no rosto, mas o importante é que com tristeza ou com alegria você esteja na presença do Rei. Você esteja na presença do Rei. A segunda lição que esse texto nos ensina, queridos, é que pessoas de fé, elas são capazes de servir ao Rei apesar dos seus problemas. Apesar dos seus problemas, as pessoas de fé, elas são capazes de servir ao Rei. Por isso, o Rei se levanta para cuidar das suas tristezas. Amém? Fala para o seu irmão aí, o Rei cuida das suas tristezas. Irmãos, é interessante que quando Neemias estava ali diante do rei, o rei olhou e viu que Neemias estava triste. Eu acho muito interessante isso, porque Neemias nunca esteve triste na presença do rei, ele nunca esteve ali servindo o rei com um semblante triste, mas ele estava naquele dia. E é interessante que o rei olhou para ele e disse: por que estás triste? Eu sei que você não está doente. Sabe o que quer dizer isso? O rei conhece os seus servos. Vou repetir: o rei conhece o coração dos seus servos. O rei sabe quem você é. O rei sabe o que você está passando. O rei sabe que muitas vezes você está passando por uma situação e ele sabe identificar o que não é o causador daquela situação. O rei olhou com um olhar de amor para Neemias, preocupado com a sua tristeza. O rei se importou com a tristeza de Neemias. Eu quero dizer para você, querido, existe um rei que se importa com as suas tristezas. Existe um rei que está preocupado no sentido de ajudar você a enfrentar as suas tristezas e vencê-las. O que eu acho interessante aqui é que o rei, ele não olhou para Neemias e criticou Neemias. Você está na minha presença me servindo triste, eu não aceito isso. O rei não agiu assim. O rei também não reprovou Neemias porque ele estava triste, dizendo: olha, triste você não pode me servir. Não. O rei olhou para Neemias e falou: eu quero saber por que você está triste, porque eu quero me colocar ao seu lado para te ajudar a vencer aquilo que está causando essa tristeza na sua alma. Eu quero dizer para você, querido, tem um Deus interessado em saber o que você está passando. Tem um Deus interessado em saber qual é a causa da sua tristeza, qual é a causa das suas preocupações, porque Ele não está aqui para criticar você, Ele não está aqui para dizer que você não pode servi-lo carregando tristeza no coração, não. Ele está aqui para dizer: eu vou te ajudar, meu filho, eu vou te ajudar, minha filha, porque apesar das suas tristezas, você está na minha presença. Apesar da sua tristeza, você está diante de mim. Às vezes nós estamos tristes, doenças, problemas financeiros, desentendimentos no lar, mas o Senhor sabe o que Ele vai fazer para trazer a solução que nós precisamos. Aquele rei perguntou a Neemias qual era a causa da sua tristeza. Qual é a causa da sua tristeza? O que tem feito de você uma pessoa triste? Pastor, eu estou triste porque os meus filhos não estão na igreja. Pastor, eu estou triste porque
Eu vejo que muita gente na casa do Senhor não está servindo ao Senhor como deveria. Estou triste, pastor, porque eu vejo que poucos são aqueles que estão se dedicando à obra do Senhor, e muitos são aqueles que estão lá fora, se envolvendo com coisas que não convêm. Pastor, eu estou triste porque eu gostaria de fazer mais pelo reino de Deus, mas eu não tenho condição de fazer mais. Eu estou triste. Por isso. Às vezes nós temos que dizer a Deus o porquê da nossa tristeza. Deus tem prazer na vida daqueles que com fé e humildade se apresentam diante dele e falam com ele sobre as suas tristezas. Ali no Evangelho de Marcos, se não me falha a memória, no capítulo 1 ainda está ali a história de um leproso. Diz a palavra de Deus que aquele leproso, ele atravessa no meio da multidão e ele vai e se apresenta até Jesus, e ele diz: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar limpo. Em outras palavras, aquele leproso estava dizendo: Senhor, eu não estou feliz vivendo dessa maneira, eu não estou feliz vivendo com essa lepra, eu não estou feliz vivendo como um leproso na sociedade, desprezado, sem poder me casar, sem poder constituir família. Eu não estou feliz com essa vida que eu estou vivendo hoje, mas eu creio que se existe alguém que pode mudar tudo isso na minha vida, esse alguém é o Senhor. Eu acredito que o Senhor pode mudar, eu acredito que o Senhor pode fazer algo por mim. Se o Senhor quiser, as coisas vão acontecer na minha vida. E sabe qual foi a resposta de Jesus? Eu quero, seja limpo. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite, guarde isso no seu coração. Se o seu querer estiver de acordo com aquilo que Deus quer, nada vai impedir você de receber o milagre que você precisa. Se aquilo que você quer está de acordo com aquilo que Deus quer, não há diabo, não há problema, não há dificuldade que impeça você de receber o que você precisa receber das mãos de Deus. Aquele homem queria e Jesus queria, e o milagre aconteceu. O que você quer que Deus faça na sua vida hoje? Aquele rei, ele pergunta a Neemias: Neemias, o que você quer que eu faça? Interessante que primeiro o rei falou: eu estou preocupado com a sua tristeza. Depois o rei diz: o que você quer que eu faça, Neemias? O rei perguntou de forma específica. O rei não apenas queria dar uma de curioso, tipo assim, só quero saber da sua tristeza, mas sem comprometimento nenhum em fazer parte da solução. Não foi isso que o rei fez. Ele falou: quero saber da sua tristeza, porque eu quero fazer alguma coisa por você. Deus quer fazer algo por você nessa noite, amém? Fala para o seu irmão aí: Deus quer fazer algo por você. Fala, pode falar aí: Deus quer fazer algo por você hoje. Hoje, irmãos, Deus quer fazer algo na tua vida hoje. Deus quer curar hoje, Deus quer libertar hoje, Deus quer restaurar hoje, Deus quer resolver problemas hoje. Deus quer fazer. E Neemias, ele pede então ao rei que ele queria ir para ajudar, para reedificar o que estava no chão, para reconstruir o que precisava ser reconstruído. Eu quero dizer para você, querido, muitas coisas serão reconstruídas na sua vida e através da sua vida. Muitas coisas Deus vai reconstruir em você e através de você, à medida em que você se coloca na dependência do rei. Neemias precisava reedificar aqueles muros. Neemias precisava, irmãos, de recursos financeiros, sim ou não? Precisava de pessoas, precisava de cartas de autorização para romper territórios por onde ele teria que passar para chegar até Judá. Ele precisava da ajuda do rei.
Deus tinha um projeto na vida dele, mas para que esse projeto pudesse ser concluído, para que esse projeto pudesse ser realizado, ele precisaria da ajuda do rei. E eu quero dizer para você, querido, todo projeto que Deus tem contigo só será um sucesso se você souber depender da ajuda do rei, o rei Jesus. É nele que está o recurso, é nas mãos dele que está a autoridade, é nas mãos dele que estão as bênçãos, é nas mãos dele que está tudo que nós precisamos para fazer o que Deus espera que nós façamos. E Neemias falou: rei, eu preciso de cartas, porque eu preciso passar pelas províncias onde os governadores estão, e ali eles não vão me respeitar. Eu sou um copeiro, eu sou um escravo, eu sou ainda, vamos dizer assim, um cativo. A minha autoridade eles não vão respeitar. Mas se eu chegar lá com um decreto assinado pelo Senhor, aí eles vão respeitar, porque o decreto vem do Senhor. Então eu vou conseguir passar, romper esses limites, essas barreiras, essas fronteiras, para chegar onde eu preciso chegar. Pessoas de fé só saem da presença do rei quando o rei libera sobre elas um decreto de vitória, para que elas possam ir e romper as barreiras que estão limitando suas vidas, impedindo suas vidas de avançar no processo e no propósito que Deus tem com elas. Eu quero dizer para você, querido, nessa noite Deus vai liberar um decreto de vitória sobre a tua vida. Deus vai liberar um decreto de vitória sobre a sua casa. Deus vai liberar um decreto de vitória para que você possa ir adiante. Porque é com um decreto na mão que Neemias pôde avançar, e é com o decreto que vem de Deus que você também vai avançar. Porque o reino espiritual, ele respeita não quem você é, mas quem Deus é na sua vida. O reino espiritual observa você e vê o quanto de intimidade você tem com Deus que você serve, o quanto você depende dele. Se você quiser vencer os seus inimigos na força do seu braço, eu quero dizer para você antecipadamente, você vai ficar no meio do caminho. Mas se você for sábio, sábia, humilde, e reconhecer que não é na sua força, mas na força que vem de Deus, nenhum inimigo prevalecerá diante de você, porque você levará com você o decreto de bênção e de vitória que você precisa para avançar. Queridos, pessoas de fé não param diante da oposição do inimigo. Enquanto Jerusalém estava no pó, na ruína, os inimigos não se levantaram. Ninguém se levantou contra Jerusalém, porque Jerusalém estava derrotada. Jerusalém estava, irmãos, destruída. Inimigo nenhum se levanta contra aquilo que está destruído, porque já está destruído. Mas quando Neemias chega lá e começa a mobilizar as pessoas, e as pessoas começam a se levantar para reconstruir aqueles muros, os inimigos começaram a se levantar. Eu quero dizer para você nessa noite, irmão, enquanto você vive como um derrotado, o diabo não se levanta contra você. Mas quando você se levanta em Deus para fazer a diferença, os inimigos começam a se levantar contra você. Tem gente que nem começou a lutar contra o inimigo ainda. Por quê? Porque não se levantou para fazer a diferença. Neemias se levantou para fazer a diferença. E no momento que ele se levantou para fazer a diferença, Sanbalate, Tobias, os inimigos começaram a se levantar contra ele. E eu quero dizer para você, querido, o inimigo ele quer se levantar contra a sua vida para tentar te paralisar. E a primeira arma que o inimigo usa é a crítica, é a zombaria. São as situações que vêm para colocar desânimo no seu coração. Quando Neemias começou a construir os muros, Sanbalate e Tobias disseram: esses muros aí, nem uma raposa, não vai aguentar nem um peso de uma raposa.
eles começaram a zombar, eles começaram a dizer: não vai dar em nada isso aí. E muitas vezes o inimigo ele trabalha dessa forma, tentando dizer para você que não vai dar em nada. Você estar na igreja na sexta-feira buscando a Deus não vai dar em nada. Você estar aqui no domingo à noite não vai dar em nada. Você orando na presença de Deus não vai dar em nada. Só que eu quero dizer para você, para cada zombaria que o inimigo lança sobre a tua vida, Deus levanta uma promessa de vitória. E quando a zombaria veio da parte do inimigo, Neemias permaneceu firme, ele não arredou o pé. E eu me lembro do testemunho de um pastor chamado Moisés Leopoldino, da Assembleia de Deus, homem de Deus. E ele disse que ele foi para a igreja aos 17 anos para tirar uma moça dentro da igreja. Ele queria namorar a moça, porque ele estava nas drogas, no álcool, na bebida, na cachaça, se drogando. E ele viu aquela moça dentro da igreja. Ele falou: vou tirar essa moça dentro da igreja. Só que a moça pensou: em Cristo eu vou tirar esse jovem das drogas. Sabe quem prevaleceu no final? Ela, e o propósito que ela tinha no coração. Ele foi para a igreja, começou a namorar a moça, e lá dentro ele começou a ver que as pessoas estavam felizes, sem álcool, sem droga. Ele falou: peraí, esse negócio de ser crente, quem sabe é um negócio, pode ser bom. E ele foi ouvindo a palavra, até que chegou um momento em que ele entregou a sua vida para Jesus. E aí um belo dia ele estava num culto, Deus levanta uma irmã em profecias, e aquela irmã diz assim: eis que Deus manda te entregar um recado. O Senhor manda te dizer que Ele está te levantando como profeta e como pastor nesse tempo. Ele recebeu uma palavra profética que trazia a revelação de Deus sobre o seu chamado. Só que quando acabou o culto, vieram as pessoas dizendo: não dá atenção no que essa mulher falou, porque para ser pastor tem que ter uma linhagem já. Seu pai tem que ter sido pastor, seu avô tem que ter sido pastor. E ele falou assim que ele olhou, ele começou a olhar para dentro da casa dele. O avô dele era um bêbado, o pai dele bêbado e drogado. Nunca ninguém da família dele tinha subido no altar, nunca ninguém tinha sido nada. E ele começou a olhar para essa situação, e ele começou a desanimar e dizer, e ele chegou a pensar: eu acho que eu não vou nem ficar mais dentro da igreja. Só que o Espírito Santo de Deus tomou o coração dele e falou com ele, dizendo que Deus levanta os improváveis. Deus trabalha na vida daqueles que não tem linhagem alguma, porque quem escolhe, quem levanta e quem usa é o Senhor. E ele assumiu a sua posição. O diabo tentou dizer para ele que ele não ia dar em nada, mas veio a palavra de Deus e disse: tu és meu escolhido, tu serás pastor na minha casa. Ele tomou posse disso na sua vida. Queridos, muitas vezes o diabo está tentando fazer isso com você, comigo, tentando nos desacreditar daquilo que podemos fazer e ser no Senhor. Mas eu quero dizer para você nessa noite: pessoas de fé não caminham segundo a visão caída, pervertida e derrotada do mundo. Elas caminham segundo a revelação que vem da palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. A palavra de Deus não diz que você é apenas vencedor, você é mais do que vencedor. Se ser vencedor é bom, mais do que vencedor é muito melhor. Então nessa noite, eu senti de abrir o culto com essa palavra, porque eu fui impactado com essa palavra quando eu estava em casa hoje meditando. E eu quero que o Espírito Santo coloque essa palavra no seu coração. Você é uma pessoa de fé, e se você é uma pessoa de fé, apesar das tristezas que você está passando, você não vai sair da presença do Rei.
Se você é uma pessoa de fé, apesar de todos os problemas que você está passando, você vai servir o rei, e o rei vai cuidar das suas tristezas. Se você é uma pessoa de fé, você não vai sair da presença do rei sem levar com você um decreto de vitória. Aonde você for, esse decreto vai te acompanhar. Se você é uma pessoa de fé, o inimigo não vai conseguir parar você. Ele vai usar a zombaria, ele vai tentar te desacreditar, ele vai tentar te desanimar, mas ele não vai te parar. O inimigo tentou através do desânimo parar Neemias, não conseguiu. Depois o inimigo usou uma outra estratégia, a guerra. Eles vieram armados contra o povo de Deus. E aí Neemias falou: gente, é o seguinte, agora o negócio ficou mais sério. É ferramenta numa mão e espada na outra. Ferramenta numa mão e espada na outra. Vamos trabalhar e lutar ao mesmo tempo. Tem crente que é bom na sua ferramenta, prega bem, canta bem, ensina bem, faz muito bem aquilo que foi chamado para fazer, mas na hora de guerrear, não é bom na guerra, porque não aguenta a pressão. Quem é o crente que não é bom na guerra? É o crente que não aguenta a pressão. O inimigo, ele vê que aquela pessoa está fazendo a diferença, ele levanta uma guerra na vida daquela pessoa, e a pessoa então, diante daquela guerra, ela recua, ela desiste, ela entrega os pontos. Às vezes o inimigo está levantando uma guerra dentro da sua casa, às vezes o inimigo está levantando uma guerra no seu trabalho, às vezes o inimigo está levantando uma guerra dentro do seu ministério para você parar. Neemias não parou, ele se preparou tanto para servir como também para batalhar as batalhas espirituais. Então você que está aqui nessa noite, você não está aqui só para servir, você está aqui para ter vitórias em Deus. Você também foi chamado para ser um guerreiro. Você não foi chamado apenas para fazer a obra, mas também para lutar ao lado do Senhor. E para isso Deus tem colocado uma espada na sua mão, a espada da palavra de Deus. Então fica firme nessa palavra, amém? Nesse momento eu quero que você fique em pé. De calamaço e andaramaço, rebaixandaramaras, oriandaramassurinicamperemanaya subrecia, e comom derrete a surimicaia sou de rassubia, demanda que venerecia, alamanderevassurimihai. Deus de glória, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós estamos aqui na tua presença, papai. Estamos aqui, Senhor, declarando que o Senhor é Deus. Estamos aqui, Senhor Deus, declarando que a vitória é do povo de Deus, que a vitória é daqueles que vivem pela fé, aleluia. Porque diz a tua palavra que o justo viverá da fé. O justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, diz o Senhor, aleluia. Nessa noite, Senhor, envolva com a tua glória as vidas que aqui estão, Jesus. Toma nas tuas mãos essas vidas, papai. Opera poderosamente em cada coração. Pessoas que estão aqui para cumprir um propósito diante do Senhor, aleluia. Que levem adiante esse propósito, que façam o propósito, que cumpram o propósito, e vejam a vitória no final. Alamasui, andaramassou, andaiassui, andequenenécia, rebassuri, me cantaramandarabassere, ei que ouva, sub, andai, Deus de glória e poder. Seja engrandecido neste lugar nessa noite, seja glorificado em nossas vidas hoje, seja engrandecido sobre este lugar, aleluia. Oh Deus, maravilhoso Deus, grandioso Deus, aleluia. Oh, andai a sol de rai, em nome de Jesus, papai. Traga os perdidos, traga os doentes, traga, meu Pai, aqueles que precisam ser libertos, para que o Senhor os liberte, aleluia. Demando e raçou, em nome de Jesus, papai. Seja engrandecido neste lugar, nesta noite, seja glorificado em nossas vidas, papai, porque nós te louvamos, nós te engrandecemos, nós te exaltamos, aleluia. Negova sub anderrécia, oh andaramassou de canta lamasserei. Deus de glória, em nome de Jesus, visita esses corações, Deus. Visita essas vidas, Pai, que estão aqui nesta noite e que
precisam ser tocadas pelo Teu Espírito Santo, aleluia. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, faça a diferença em nossas vidas. Eu sei que esta palavra que eu ministrei hoje, ela vem de Ti, Senhor. Ela vem para levantar, ela vem para colocar em pé, ó Deus, aqueles que precisam ser levantados aqui nesta noite, aleluia. Oh, andaramasuri me cantaramacheia. Nós Te adoramos, nós Te bendizemos, Jesus, nós Te bendizemos, Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, nós Te bendizemos, Deus Espírito Santo, aleluia. Seja louvado, seja engrandecido nessa noite, neste lugar, aleluia, em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Nós oramos a Ti, papai, e entregamos tudo nas Tuas santas e poderosas mãos, declarando a Tua vitória, declarando a Tua bênção, declarando, meu Pai, o Teu agir, ó Deus, em nosso meio, porque grande é o Senhor aqui neste lugar, ó Deus, aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Quem está